Olá, eu sou a professora Ana Paula, da disciplina de Sociologia. Vamos comentar hoje, discutir, pensar um pouquinho ainda sobre aquela questão da organização da República, a organização dos poderes, a questão da democracia, que está sempre incluída em todas as discussões sobre política, né? Como eu já comentei anteriormente, a questão da ciência política está intrinsecamente ligada à filosofia, à sociologia, à história. Então, por isso que às vezes parece que ela se mistura um pouquinho, né? Embora cada uma das ciências traga a sua abordagem. Hoje, então, eu vou trazer um pouquinho da organização dos três poderes, que é um conceito trazido pelo francês Charles Montesquieu. E ele é um discípulo, ele trabalhou algumas questões, né? Ele estudou com o filósofo grego Aristóteles. E ele escreveu, então, a partir dos seus pensamentos, né, suas reflexões sobre a questão do Estado, ele escreveu o livro O Espírito das Leis, onde surge pela primeira vez essa hipótese, né, essa organização do Estado em três poderes, dando características e funções específicas para cada um dos poderes. Porém, eles, dentro do sistema republicano, eles se interligam na engrenagem para fazer funcionar o próprio sistema, né? Cada um tem suas funções específicas, mas eles são complementares para fazer funcionar a ordem do sistema. Ela é chamada, né, a teoria dos três poderes. Essa hipótese de divisão dos três poderes, ela se colocaria como uma solução frente ao sistema absolutista, que era a questão de só um poder mandar, no caso o poder do rei, o poder monárquico, né? E a partir da dissolução do absolutismo para a república, para os sistemas republicanos, ele não seria mais viável, que só uma pessoa mandasse ou só uma instituição mandasse. Nem a igreja, nem o rei, né, o monarca. Dentro da república, essa proposta dos três poderes, então, de forma complementar, garantiria um melhor funcionamento e uma melhor forma de vida e ação coletiva para as pessoas. Quais são os três poderes? E eles estão conosco até hoje, porque a gente tem uma república federativa, né, um governo que é republicano aqui no país. Em outros países acontece de uma forma diferente, mas aqui no Brasil ele é um bom exemplo do que a gente vai tratar hoje. Quais seriam os três poderes, de que forma eles engendram o sistema político de forma ideal, né, a funcionar de forma correta, com esse pensamento ideal. O sistema legislativo é aquele que modifica e elabora leis. Ele é composto pelos parlamentares, que são, na esfera federal, os deputados federais e senadores. Na esfera estadual, são os deputados estaduais. Na esfera municipal, são os vereadores. Eles têm a função de propor leis e deliberar sobre elas, né? Eles vão votar, vão criar ou modificar leis. E as leis, vocês sabem que são as regras para que a gente consiga conviver em sociedade dentro do modelo político da República. Então, eles que vão fazer e pensar as leis, propor as leis, modificar quando for possível, através de votações de acordo com a organização de cada uma das casas legislativas que a gente chama. Eles têm a função também de fiscalizar as ações do Poder Executivo, que é o segundo poder que a gente vai falar agora. O Poder Executivo é aquele que aplica as leis e aplica as políticas sociais, que foram discutidas lá pelos legisladores. E também tem a função de ter esse cuidado com a população, né, de acordo com a esfera que ele atua, e é representado, então, pelo prefeito, governador e o presidente da República, no caso dessa República Federativa, tal como a gente tem no Brasil. O Poder Executivo, como o próprio nome diz, ele trata mais de execução de políticas públicas, né, execução dos projetos públicos para o bem-estar social e para bem-estar da vida pública. E o Poder Legislativo, então, além de formular leis, de propor mudanças, né, quando necessário, ele é um fiscal do Poder Executivo.
porque o poder, quem está no poder executivo, quem é prefeito, né, quem é governador, presidente, está lá pelo voto popular, através da democracia representativa, mas ele também não pode fazer o que quiser, tem que seguir a legislação. E o poder legislativo seria o guardião dessa legislação, né? Ele poderia fiscalizar. O terceiro poder, poder complementar, e quero deixar claro também que todos são independentes entre si, eles se complementam, mas não há hierarquia entre os poderes, eles estão no mesmo patamar de igualdade de poder, né? O terceiro poder é o judiciário. Ele é responsável por julgar os crimes e avaliar as leis. Então, o poder legislativo as formula, pensa nelas e vota, cria as leis. O executivo coloca em prática, né, e garante que as leis sejam cumpridas, na verdade, executa as ações públicas. E o poder judiciário também atua como fiscalizador, porém, julga as infrações a essas leis. Né? Ele vai avaliar as leis que foram feitas pelo Poder Legislativo, mas elas também são julgadas, se elas são constitucionais ou não. Hoje a gente escuta muito falar e tem acompanhado muito na mídia, muito mais do que anos atrás. Hoje a gente, há muito tempo atrás, a gente nem sabia o que era o Supremo Tribunal Federal. Hoje todo mundo sabe o que é. E sabe as instâncias que eles julgam e de que maneira que eles atuam, né? Isso é uma questão positiva de alguns processos que vem acontecendo no país. Agora, uma coisa que a gente escuta muito, e todo mundo deve lembrar, que são as ações de inconstitucionalidade. Julgar se uma ação ela é constitucional ou não. Por quê? A Constituição é a lei maior do país. Aqui no nosso país, nossa Constituição ela é de 1988, né, chamada Constituição Cidadã. É uma Constituição que foi muito discutida, é uma Constituição importante para a história do país, porque ela traz no seu bojo vários direitos, né, dos cidadãos, garantias e direitos. Então, sempre quando acontece, o Poder Executivo, por exemplo, faz alguma ação que deixa dúvida sobre a sua constitucionalidade, ou seja, será que ela não viola algum direito constitucional nosso? O Poder Judiciário entra em ação. E aí ele vai julgar, não só isso, né? Estou dando um exemplo. Ele vai julgar se essa ação do Poder Executivo, por exemplo, ela está baseada na legislação principal do país, que é a Constituição. Se ela não atende à Constituição ou se ela fere a Constituição, se ela atenta contra algum direito que está previsto na Constituição, ela é inconstitucional. Né? Então, e normalmente é uma execução que é barrada uma ação, né, que tem execução barrada pelo Poder Judiciário. Quem é o Poder Judiciário? São os juízes, os desembargadores, é o único dos poderes que não são eleitos pelo povo, né? Porque o legislativo é eleito por nós, eleito como representantes, né? Através da democracia participativa indireta. O Poder Executivo também, a gente vota neles através da democracia participativa indireta, a gente elege representantes para atuarem por nós nas instâncias de deliberação e de poder decisório. Já o Poder Judiciário, não. Ele é indicado, tem os concursos, né? Agora, por exemplo, no caso do Supremo Tribunal, eles são indicados, que é a corte máxima, né, do país. A questão que a gente vai estudar, que é a questão do Enem 2017, ela traz um questionamento do que vem acontecendo no país na relação entre esses três poderes. E aí vocês vão ver que, apesar de que, de forma ideal, eles estão organizados para funcionarem como uma engrenagem perfeita, né? E eles não têm hierarquia entre um e outro, vou repetir isso. Cada poder é independente, embora eles possam se fiscalizar, né? Mas ele é independente, por isso que são três poderes, sem hierarquia entre eles. A questão trazida, o problema a ser discutido nessa questão é justamente o fato de que na balança e na realidade do dia a dia está acontecendo uma interferência de ações, de responsabilidade, discricionariedade entre um poder no outro.
e de que forma decisões que deveriam ser específicas do Poder Legislativo, por exemplo, está sendo comumente decidida em outra esfera, né? Que é, por exemplo, a esfera judicial. E como ações, por exemplo, do Poder Executivo também têm sido tomadas ou interrompidas ou demasiadamente interferidas pelo Poder Judiciário. Vamos à questão, então? Vamos ler o enunciado da questão e aí a gente vai discutindo uma a uma. Enem 2017, então, essa questão foi do Enem 2017. A grande maioria dos países ocidentais democráticos adotou o Tribunal Constitucional como mecanismo de controle dos demais poderes. A inclusão dos tribunais no cenário político implicou a alteração no cálculo para a implementação de políticas públicas. O governo, além de negociar seu plano político com o parlamento, teve que se preocupar em não infringir a Constituição. Então, aqui ele está trazendo o caso de países que tem tipo uma instância superior, que ele chama de Tribunal Constitucional, né, se eu não me engano, Tribunal Constitucional, que ele é superior aos três poderes, não é como se fosse um quarto poder, mas ele é uma forma de equilibrar ou de tentar verificar se as decisões desses três poderes ocorrem de forma a não infringir a Constituição, que é, como eu falei antes, a lei máxima do país. A primeira lei do país, é dali que surgem todas as leis, né? E por isso ela é tão importante. Essa nova arquitetura institucional propiciou o desenvolvimento de um ambiente político que viabilizou a participação do judiciário nos processos decisórios. Então, olha só, aquilo que a gente vinha comentando de que nenhum poder poderia participar, poderia mandar um no outro, porque eles têm o mesmo peso dentro do sistema político. No caso dos tribunais constitucionais, segundo o texto, né, segundo esse autor, o judiciário não está só vigiando a Constituição ou vigiando a aplicação correta das leis e nem as julgando, né? Mas ele também está participando dos processos decisórios. Então, esses tribunais constitucionais nos países que adotaram essa metodologia está causando essa extrema participação do judiciário, demasiada participação, porque não seria originalmente essa ideia do judiciário, né, nos processos decisórios. Processos decisórios são todos aqueles que influenciam diretamente, que instigam políticas públicas, programas assistenciais, em todas as ações do governo, né, dos governos, na verdade, do Poder Executivo. O texto faz referência a uma importante mudança na dinâmica de funcionamento dos estados contemporâneos, que, no caso brasileiro, teve como consequência. Então, qual a consequência? Qual é a pergunta exata que está sendo feita aqui? Para a gente destrinchar um pouquinho o enunciado da questão, né? O texto está fazendo referência a uma mudança na dinâmica do funcionamento dos estados. Ele está falando de um tribunal constitucional, ou seja, uma outra instância que vai verificar se os outros três poderes estão cumprindo a Constituição do seu país. Qual foi a consequência disso, dessa metodologia, dessa forma de analisar, dessa forma de agir desses tribunais, no caso brasileiro? Quais foram as consequências? A primeira opção, a opção A, a adoção de eleições para a alta magistratura. Não foi uma consequência do Tribunal Constitucional, porque a alta magistratura, que é o STF, né, como comentei antes, eles são indicados, né, cada cadeira lá tem um lugar de indicação. B, diminuição das tensões entre os entes federativos. Não é algo que a gente verifique a diminuição das tensões, elas permanecem e as disputas políticas muitas vezes infringem a Constituição, muitas vezes causam prejuízo à população em razão de que interesses específicos lá se sobrepõem a interesses coletivos. A B não é a resposta alternativa correta para essa questão. Não é uma consequência do Tribunal Constitucional no caso do Brasil. Alternativa C, a suspensão do princípio geral de freios e contrapesos.
Essa questão do freio e contrapeso tem a ver com a questão do equilíbrio entre os poderes e também ele justamente está falando o contrário, né? Essa consequência que o Tribunal Constitucional traz, no caso do Brasil, é algo diferente desse equilíbrio. A opção letra D, judicialização das questões próprias da esfera legislativa. Essa é a alternativa correta, porque muitas coisas, muitas decisões que deveriam ser tomadas pela esfera legislativa, que é quem tem toda a estrutura para pensar nas leis, propor projetos, modificá-las, ela está sendo judicializada, ou seja, não se entra num acordo dentro das casas de leis, que a gente chama das casas legislativas, e se aciona a justiça para o Poder Judiciário deliberar sobre as questões que deveriam ser discutidas na esfera legislativa. Né? Então, a discussão onde o Poder Judiciário deveria atuar só quando há infração dessas leis, ele está, na verdade, tomando o papel de decidir, através do seu poder discricionário, né? Através das leis também, poder decidir questões que deveriam ser discutidas no Legislativo. Então, a resposta correta é a D. E a E não é a resposta correta, por quê? Está falando que uma das consequências é a profissionalização do quadro de funcionários da Justiça. Não é uma consequência específica desse Tribunal Constitucional. Então, essa questão traz para a gente aqui uma reflexão importante sobre questões contemporâneas, né? Sobre como o Poder Judiciário, sendo apenas uma dos três poderes, ele está tomando um papel protagonista em algumas questões que não seriam por definição, da sua alçada. Cada poder ele tem que ter as suas ações e atribuições específicas e o Poder Judiciário acionado em última instância quando há infração dessas leis. Tá bom? Então, deixo aqui como dica para vocês fazer a leitura sobre essa questão dos três poderes, né, que é uma questão tem muito a ver com a questão do Estado, formação dos Estados, e uma dica muito importante que é fazer relação dessas teorias que são um pouco mais antigas com as ações e as coisas que vocês veem nos jornais, veem nas revistas, que têm acompanhado aí nessa nossa vida política, né, que a gente vive hoje. Certo? Até mais então, até a próxima.